Era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Se assente glorificando o nome de Jesus. Quando eu buscava de Deus uma palavra para ministrar nesta noite, o Senhor ministrou esse texto ao meu coração e me fez lembrar desta passagem. O tema deste culto especial é a mulher sábia. E quando eu olho para esta família, ou este casal chamado de Nabal e Abigail, eu vejo em Abigail a mulher que Salomão descreve como uma mulher sábia. Porém, o Senhor me revelou um tema para estar compartilhando com os irmãos nesta noite, e o tema é: o homem sábio também edifica a sua casa. Aleluia. Salomão foi o homem mais sábio da face da terra, e a palavra de Deus nos diz que quando alguém tem falta de sabedoria, ele deve pedir a Deus. Tiago vai dizer isso na sua epístola. Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência, ela tem a ver com a nossa capacidade física e mental, com o nosso QI. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a capacidade de ter inteligência, mas sabedoria não. Porém, a palavra de Deus nos diz que quando nós temos falta de sabedoria, o Senhor nos dá generosamente. Inteligência tem a ver com o aspecto físico, mas sabedoria, ela vem do alto. Aleluia. Sabedoria, ela vem de Deus. Quem deu a sabedoria de Salomão? Salomão não fez, aleluia, um curso de liderança. Salomão não fez, quem sabe, um curso com os melhores sumos sacerdotes da época. A palavra de Deus nos diz que Salomão, ele foi adorar a Deus no altar em Gibeão, e naquela madrugada Deus apareceu para ele e disse: pede, Salomão, aquilo que você quer. E Salomão, que já era inteligente, também vai se tornar agora um homem sábio, porque ele pede sabedoria para Deus. E quando aquilo que nós pedimos a Deus agrada a Ele, Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos. Salomão pediu sabedoria, mas Deus lhe deu paz, descanso dos seus inimigos, prosperidade e abundância, de forma que a Bíblia nos diz que a prata para Salomão era como as pedras, de tanta condição financeira que ele tinha. Aleluia. E quando eu olho para o texto que nós lemos, eu vejo que um homem conhecido como Davi, que era o pai de Salomão, havia recebido uma promessa da parte de Deus, e agora ele está andando, fugindo de Saul no deserto, e a Bíblia diz que ele agora vai se encontrar em um lugar chamado Caverna de Adulão. E a palavra de Deus nos diz que quando alguns homens ou algumas pessoas ouvem
em que Davi estava neste lugar, a Bíblia Sagrada nos diz que agora vai se juntar a Davi homens rejeitados pela sociedade, homens que não tinham capacidade, homens endividados, homens com a alma amargurada, homens que diante dos olhos humanos não tinha mais serventia. Mas a palavra de Deus nos diz que Davi se ajunta com estes homens e se torna o líder deles, de forma que estes homens que outrora eram rejeitados pela sociedade da época, vieram a ficar conhecidos como o grupo de elite de Davi, os seus soldados mais valentes, os seus soldados mais valorosos. Eu quero agora fazer uma aplicação, aleluia. Quem sabe você chegou aqui como aqueles homens rejeitados pela sociedade. Quem sabe alguém olhou para você e disse: esse aí não vai dar em nada, essa aí não tem aparência, essa aí é a primeira vez que está na frente do círculo de oração, aleluia. Mas este lugar é a caverna de Adulão, e caverna de Adulão é lugar que Deus transforma, caverna de Adulão é lugar que Deus capacita, caverna de Adulão é lugar que Deus enche com a sua glória, e que Deus confunde aqueles que pensam que são, levantando aqueles que não são. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que agora Davi, juntamente com estes homens, estão no deserto, nas proximidades do Monte Carmelo, e era tempo dos pastores de ovelha pastorearem as ovelhas nos campos, e Davi, ele vai ajudar, aleluia, o dono de uma fazenda chamado Nabal. A Bíblia diz que Davi, ele cuida das ovelhas deste homem e auxilia os pastores de Nabal, aleluia, para que nenhum saqueador, para que ninguém viesse e matasse ou roubasse as ovelhas daquele homem, aleluia. Agora Nabal, ele está próximo ao Monte Carmelo, e a Bíblia diz que Davi, se lembrando da benfeitoria que ele havia feito com Nabal, vai chamar alguns de seus homens e vai dizer: olha, vão até Nabal, porque nós cuidamos das ovelhas dele, saúdem ele e peça a ele uma oferta, peça a ele uma ajuda, peça a ele alimento e mantimento para mim e para os meus homens. A Bíblia diz que agora aqueles jovens, eles partem em direção a Nabal, só que Nabal significa insensato ou tolo, e Abigail significa alegria do meu pai. Glória ao nome de Jesus. Aqueles homens chegam diante de Nabal e dizem: lembra-te que o nosso Senhor Davi, ele foi bom para contigo, ele te auxiliou, e agora Nabal vai se fazer de esquecido e vai dizer: quem é Davi? É interessante que no período em que Davi servia a Saul ainda, a palavra diz que a fama dele correu a ponto de as mulheres comporem canções a respeito de Davi, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. A fama de Davi corria na terra, mas agora Nabal vai se fazer de desentendido e vai dizer: quem é Davi para que eu o abençoe? Aleluia. Todo dia me aparece um fugitivo, não é ele que está fugindo de Saul e quer que eu o abençoe. Não irei abençoar este homem. A Bíblia diz que agora o grupo de Davi, ele volta e conta
para Davi o que Nabal havia dito, e o seu coração estava endurecido e não queria abençoar, aleluia, a Davi e aos seus homens. A palavra diz que agora uma ira vai entrar no coração de Davi, e Davi decide reunir agora o seu pequeno exército e decide acampar e partir em direção à fazenda de Nabal, aleluia, para o matar. E ele com as suas palavras disse: vive o Senhor, se eu deixar vivo pelo menos um menino da casa de Nabal, eu vou chegar lá, eu vou matar ele, eu vou matar a esposa, eu vou matar filho se tiver, eu vou matar servo, eu vou matar gado, eu vou matar tudo, não vai sobrar nada de Nabal. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Davi, ele sabia cuidar das ovelhas, porque ele foi pastor de ovelhas. Eu gostaria nesta noite, aleluia, oh glória, de me lembrar da ministração da minha esposa na noite de ontem ali na segunda igreja, quando ela pregou a respeito da vinha de Nabode. Ela dizia: glória a Deus, se nós temos cuidado da nossa vinha, e o Senhor agora me fez lembrar disso. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, homem e mulher de Deus: será que dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, nós temos cuidado das ovelhas? O que é a ovelha? A ovelha é aquilo que Deus te deu, a ovelha é aquilo que o Senhor confiou a você. A palavra de Deus nos diz: se nós não cuidamos das coisas materiais, como é que Deus vai nos confiar as coisas espirituais? Nós queremos às vezes, aleluia, buscar coisas da parte do céu, buscar coisas da parte de Deus, mas nós não cuidamos das coisas que o Senhor já confiou a nós. Nabal era um homem, aleluia, que não cuidava bem daquilo que ele possuía. Nabal era um homem de coração endurecido. Nabal era um homem de coração duro. A palavra diz que Nabal, ele era um filho de Belial, ou seja, filho do diabo, aleluia. E quem é filho do diabo, ele não cuida daquilo que Deus deu para ele. Quem é filho do diabo, ele menospreza aquilo que Deus tem para a vida dele. Lembra do irmão de Jacó, Esaú? Trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, aleluia. Mas Jacó não. Jacó, ele perseguia a bênção. Jacó, ele cuidava daquilo que Deus tinha posto em suas mãos, e ainda mais até às vezes queria aquilo que às vezes nem pertencia a ele. Oh glória ao nome de Jesus Cristo. Davi cuidava bem de ovelhas, porque ele aprendeu dentro da casa do seu pai a pastorear. Será que nós temos cuidado com sabedoria da nossa família, do nosso casamento, da nossa vida financeira, da nossa saúde? Aleluia. Será que nós temos cuidado dos nossos bens materiais? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, aleluia, um jovem da casa de Nabal ouve aquilo que Nabal tinha dito para os homens de Davi, e ele vai até a esposa de Nabal, porque aquele jovem também era um jovem sábio. Ele observa que Nabal era um homem tolo, ele observa que Nabal era um homem que não temia Deus, e talvez ele tenha pensado consigo: se eu for falar com Nabal, ele não vai me ouvir, porque ele é tolo. Então eu vou falar com quem é o sábio da casa, eu vou falar com Abigail. E ele chega até Abigail e diz: Abigail, aconteceu isso e isso. E agora Abigail, ela vai mandar este jovem
preparar novilhos, preparar mantimentos a fim de levar até Davi. Mas o que me chama a atenção é que na casa de Abigail também tinha mais alguém que era sábio. Deixa eu te dizer uma coisa, sabia que o homem que ele é sábio, ele influencia. A mulher que é sábia, ela influencia os da sua casa a serem sábios também. Como é que estão os da sua casa? Qual é o exemplo que nós temos dado aos nossos filhos, às nossas filhas? Aqueles que estão no nosso convívio social, será que quando eles olham para nós, eles nos veem como Nabal ou eles nos veem como Abigail? Será que a nossa influência tem feito com que eles se tornem Nabal ou tem feito com que eles se tornem Abigail? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele jovem também era sábio, fora influenciado pela sua patroa. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora Abigail, ela prepara o mantimento e vai em direção a Davi, que já estava vindo também em direção à casa de Nabal. E quando eu vejo a atitude de Abigail, eu destaco 5 características de uma mulher que é sábia. A primeira característica de uma mulher que é sábia, observando a vida de Abigail, é que a mulher que é sábia, ela é humilde. A mulher que é sábia, ela se humilha. A primeira atitude de Abigail, quando ela se encontra com Davi, é se prostrar aos pés de Davi. Isso mostra a humildade. Isso mostra que ela não tinha problema em se humilhar. Aleluia. Isso mostra que Abigail tinha um coração quebrantado. A segunda característica de Abigail é que ela sabia usar as palavras corretamente. Ela começa a conversar com Davi, e Davi ele para e começa a ouvir o que Abigail estava dizendo para ele. E Abigail começa a usar a sabedoria que Deus havia dado para ele e diz: meu rei, meu senhor, não te importes com Nabal, visto que o nome dele significa tolo. E Abigail começa a usar as palavras com sabedoria. Abigail começa a usar as palavras corretamente. E eu vejo na vida de Abigail uma mulher sábia, uma mulher com entendimento. O problema é que às vezes nós queremos falar com o nosso esposo, ou com a nossa esposa, ou com os nossos filhos, mas nós não sabemos usar as palavras corretas. Salomão escreveu dizendo que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes nós queremos aconselhar, às vezes nós queremos falar, mas usamos as palavras erradas, e ao invés de ajudar, ao invés de apaziguar um problema, nós acabamos por tornar um problema muito maior. Tem mulher que chega no esposo e diz: meu marido, se você comprar isso, vai ter isso, isso e isso de problema, vai faltar nessa área, não vai dar para pagar isso, e a gente vai ficar devendo. É uma mulher que sabe usar as palavras. Mas a mulher que não sabe usar as palavras, ela chega no marido e diz: eu não acredito
que você comprou isso aí, sendo que eu falei que não era para você comprar. Ela já chega. Aleluia. Aleluia. É bastante, pastor Paulo. A minha esposa, quando nós casamos, nós compramos uma moto e aí nós entramos de férias. E aí nós optamos por pagar o casamento e nós não tivemos lua de mel. E quando nós tiramos as férias, nós recebemos o dinheiro das férias e nós tínhamos duas opções. Ou nós quitávamos a moto e ficava sem dever nada, se livrava daquela dívida, ou nós íamos viajar. Aí ela chegou para mim e falou assim: "O amor, eu sei que a gente não teve lua de mel, a gente não foi viajar, mas não é melhor a gente pegar esse dinheiro e quitar a nossa moto, e depois a gente vai guardando o dinheiro e aí a gente viaja depois?" E aí eu pensei comigo e falei: é verdade, é bom, foi boa esta palavra. Aleluia. E aí a gente fez isso. Mas será que se ela tiver chegado assim: "O amor, o negócio é o seguinte, a gente casou, não teve lua de mel, não teve viagem, e eu quero viajar, não quero saber se tem que pagar moto, se tem que quitar, eu quero viajar." Aí ela é o negócio ia ficar estreito. Mas a mulher que ela é sábia, ela sabe usar as palavras. Existe a forma correta e a forma errada de falar a mesma coisa. Eu vejo Abigail usando as palavras com sabedoria, e agora ela começa a aconselhar a Davi. A terceira característica da mulher que ela é sábia é que a mulher sábia, ela é abençoadora. Nabal disse que não ia abençoar Davi. Agora Abigail vai lá, prepara bolos, prepara carneiros, prepara mantimentos, porque eu vou abençoar Davi. A mulher sábia, ela tem prazer em abençoar. Vocês lembram da viúva? Elias chega em Sarepta e ele se assenta e ele começa a ver uma mulher que estava tirando água no poço. O tempo era de seca e agora ele prova a fé dela pela primeira vez, vendo se ela era uma mulher sábia que tinha prazer em abençoar. Ele diz: "Me dá um pouco dessa água." E a mulher dá. E aí ele diz: "Agora faça para mim um bolo de farinha." Aí agora a mulher, ela vai dizer: "Senhor, o negócio é o seguinte, é tempo de seca, não chove na terra por causa do pecado de Acabe de Israel, e eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na minha casa, para mim e para os meus filhos, e eu vou fazer para nós, vamos comer e depois nós vamos morrer." Aí o profeta diz para ela assim: "Faça primeiro para mim." Mas imagina, você só tem uma canequinha de arroz, o pote está vazio, e aí chega um pregador que você nunca viu, e aí ele diz assim: "Ô irmã, eu estou vindo aí de uma luta, o ribeiro que eu estava secou, profetizei seca sobre a minha palavra e Deus confirmou o mistério, e agora nós estamos sofrendo as consequências." E ele diz assim: "Faz esse pouquinho de arroz aí para mim." Será que nós faríamos? Será que nós dizeríamos: "Não, vou fazer para o Senhor"? Ou será que nós diríamos: "Fazer para o Senhor? Não tem nem para mim direito que dirá para o Senhor, nem para os meus filhos eu tenho, nós vai fazer, vai comer, vai morrer."
Só que aquela mulher também era sábia. E a mulher sábia, ela é abençoadora. A palavra diz que ela faz o bolo. E quando ela faz o bolo e dá para o profeta abre a boca e diz: a farinha da panela não vai acabar, e a botija de azeite não vai faltar, porque tu foste mulher sábia e me abençoaste. E para quem abençoa, Deus não deixa faltar. Para quem tem um coração bom, Deus não deixa faltar. Para quem tem prazer em abençoar, Deus não deixa. A quarta característica da mulher sábia: a mulher sábia, ela é usada por Deus. A mulher sábia, ela é profeta. Abigail agora começa a profetizar para Davi e diz assim: ó rei, eu sei que Deus te constituiu e te ungiu líder, e eu vou te dizer um negócio: quando Deus te colocar como rei, os teus inimigos e todos aqueles que se levantarem contra ti sejam como Nabal, sejam todos igual meu esposo. E quando alguém vier para tirar a sua vida, seja a tua vida e a vida dos teus homens como um feixe de trigo atado ao Senhor, de forma que o Senhor guarde a sua vida. Irmãos, depois dessa passagem, Davi se encontra com Saul, e Saul entra dentro da caverna e não vê Davi. Davi vai lá e corta um pedaço do manto dele. Deus guarda a vida de Davi ali, aleluia, sustentando a palavra de Abigail. A mulher sábia, ela é profeta. A mulher sábia, ela é usada por Deus. A mulher sábia, ela não teme abrir um culto. A mulher sábia, ela não teme liderar um ciclo de oração, liderar um jovem. A mulher sábia não teme quando o esposo recebe o ministério pastoral. Ela disse: meu esposo recebeu, eu estou com ele, eu estou junto com ele. A mulher sábia, se o esposo é um pregador, ela vai junto, porque esse negócio de um homem sair sozinho sem esposa, isso aí é brecha para Satanás agir. A mulher sábia, ela profetiza. A mulher sábia, ela prega. A mulher sábia, ela fala em língua. A mulher sábia, ela tem dom de interpretação de língua. A mulher sábia, ela tem o dom da sabedoria, ela tem o dom do conhecimento, ela tem o dom da fé. A mulher sábia, ela é instrumento de Deus. Aleluia. Será que nós temos sido instrumentos de Deus dentro e fora da nossa casa? Característica da mulher sábia: ela sabe a hora de falar e ela sabe a hora de se calar. Depois que ela se humilha, depois que ela usa as palavras com sabedoria, depois que ela abençoa Davi e profetiza na vida dele, ela volta para casa. E quando ela chega em casa, ela vê Nabal bêbado. E visto que ela era uma mulher sábia, se eu falar com ele agora, ele não vai ouvir nada. Então amanhã eu falo com ele. A mulher sábia, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de se calar. Agora eu quero frisar as características, e já vou encerrando, do homem que é tolo. Quando nós olhamos para a vida de Nabal, nós vemos que Nabal era um homem ignorante. Nabal diz que não conhecia Davi. A segunda característica de Nabal é que ele era avarento. Davi pediu, Davi trabalhou para ele, e depois foi pedir uma bênção e ele não quis dar,
Porque o homem tolo, ele é avarento. A esposa, ô meu amor, paga um cabelo ali para mim, um salão ali, para mim ficar bonita para você. Salão? Ô amor, compra um creme para mim passar no meu corpo, nas minhas pernas, tá tudo seco. As irmãs deu glória. O marido que ele sabe, ele fala: toma meu amor, porque é eu que realizo esse corpo, esse aí é meu. Ficar bonito é para mim. Mas o homem que é tolo, ele creme? Pra que creme? Aleluia. A mulher quer saber, amor, tá faltando esse negócio aqui na nossa cozinha, acabou o óleo, acabou isso. Bom, o homem quer saber, ele já vai lá e já faz uma compra. E ainda não esquece o chocolate. Agora o homem que é tolo, nem o que pede ele compra. Aleluia. Terceira característica: o homem tolo, ele busca prazer nas coisas terrenas. Quando Abigail chega em casa, Nabal estava bêbado. Nabal buscava prazer no vinho. Nabal buscava prazer nas coisas terrenas. Nabal buscava prazer nas coisas espirituais. O homem tolo, ele busca prazer naquilo que é momentâneo. Mas Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque nas coisas terrenas elas trazem até prazer, mas no outro dia passa. Agora o Espírito Santo, ele não vai embora. Jesus Cristo disse: eu rogarei ao Pai e enviará o outro Consolador para que fique convosco todos os dias até a consumação do século. O homem que sabe, ele busca as coisas celestiais, mas o homem que é tolo, ele busca as coisas materiais. Ele coloca o trabalho à frente de Deus. Ele coloca as coisas particulares dele à frente das coisas de Deus. Quarta característica do homem que é tolo: o homem que é tolo, ele sempre colhe aquilo que ele planta. De manhã passou o efeito da bebida. Agora Abigail chega para ele e diz: Nabal, eu salvei a tua vida, porque você não quis abençoar Davi, e ele reuniu o grupo de soldados dele e estava vindo para te matar. Mas eu fui e abençoei ele, e ele voltou para o lugar dele. Quando Nabal ouve essa notícia, a Bíblia diz que dá um treco nele. Nabal, ele fica duro. A Bíblia não diz qual foi o tipo de doença que acometeu Nabal. A Bíblia só diz que Nabal, ele fica duro, e 10 dias depois ele morre. Porque o homem que é tolo, ele planta ignorância, ele planta avareza, ele busca prazer nas coisas terrenas. E o homem que planta isso, ele colhe o mal também. Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, o Senhor não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. A Bíblia diz que Nabal morre, e Davi ouve falar que Nabal havia morrido, e agora Davi glorifica o nome do Senhor e diz: louvado seja o meu Deus, que me impediu de fazer mal a Nabal. Do Senhor é a vingança, e ele me vingou dos meus inimigos. Aí sabe, Abigail, irmão, mulher sábia, todo mundo quer ter. Passa o tempo de luto de Abigail, aí Davi manda os homens dele de novo. Diz assim: Abigail, Davi manda te chamar, porque ele quer tomar você para ser esposa dele.
Davi enxergou em Abigail as características de uma mulher sábia. E quem é o homem que não quer ter do seu lado uma mulher sábia? Uma mulher que teme a Deus, uma mulher que abençoa, uma mulher que é humilde, uma mulher que sabe usar as palavras, uma mulher que é profeta, que é usada por Deus, uma mulher que sabe a hora de falar e sabe a hora de se calar. Quem é que não quer ter? Davi queria, ele vai lá e casa-se com Abigail. Cuidado, irmão. Cuidado para não ser tolo. Porque pode vir um Davi, Deus ceifar a sua vida e alguém catar a sua Abigail, porque você não cuidou da sua ovelha. Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. A mulher sábia edifica a casa, mas o homem que é sábio também edifica. Não adianta Abigail ser sábia e Nabal ser tolo. Não adianta o Nabal ser sábio e Abigail tola. Para o negócio dar certo, o homem e a mulher precisam ter sabedoria. Para o negócio fluir, o homem e a mulher têm que estar firmado na presença de Deus. Bata no ombro do teu irmão assim, diga com voz de profeta, porque o sábio ele é profeta. Diga assim: tu tens sido Nabal ou Abigail? Nabal ou Abigail? Agora diga assim para ele: eu sou Abigail. Eu sou sábio. Eu tenho entendimento. E a minha casa é uma bênção para a honra e para a glória do meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, eu preguei a tua palavra. Senhor, nesta noite o Senhor colocou no meu coração a diferença do homem que é sábio e da mulher que é sábia, e do homem que é tolo e da mulher que é tola. Mas eu creio, Senhor, que na Assembleia de Deus Fé Renovada existem homens e mulheres que são sábios, que são humildes, que têm um coração quebrantado, que adoram a Deus, que são vasos de Deus, que são profetas e profetisas, instrumentos de Deus, que têm prazer em abençoar a obra de Deus, que sabem usar as palavras corretamente, que sabem a hora de falar e a hora de se calar, contemplando Eclesiastes 3, visto que lá diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Papai, entra em lares de Nabal, entra em lares de pessoas aqui, a fim de que todo espírito de tolice, todo espírito de avareza, todo espírito de coisas materiais, de coisas terrenas somente, eu sei que não é pecado buscar isso, mas a tua palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Entra em lares agora, papai. Eu oro pelo ciclo de oração. Continua, Senhor, capacitando, dando sabedoria para estas mulheres serem instrumentos do Senhor, dentro da sua casa, fora das suas casas, dentro da igreja, fora da igreja, no meio do ciclo de oração, no meio dos seus familiares, nos seus casamentos, no seio dos seus filhos, no âmbito familiar. Dará sabedoria de Abigail a elas, dá o entendimento, dá o temor de Abigail, não só elas, mas a todos nós, a fim de que, meu Pai, possamos contemplar, aleluia, o que Salomão escreveu em Provérbios
olhos, temendo ao Senhor, porque Ele disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, repreenda, Senhor, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, todo espírito de Nabal da casa do teu povo, do lar da tua igreja, e que o teu nome na vida do teu povo seja glorificado, seja exaltado e bendito. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço pela rica oportunidade, crendo que o Senhor tem feito coisas grandes neste lugar e muito mais irás fazer, em nome do Senhor Jesus.